Vamos orar e pedir para o Senhor conduzir a palavra, irmãos. Querido Pai, em nome de Jesus, constranja-nos agora com a Tua palavra, dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação, ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, para conhecermos as verdades que quer nos falar nesta noite. Querido Senhor, fale uma palavra que traga luz e conversão, entendimento, Senhor, e renovação. Fale, Senhor, de tal maneira que as coisas mudem. Precisamos da Tua misericórdia sobre nós. Fala, Senhor. Querido Espírito Santo, ajude-me nessa ministração, ajude os irmãos na compreensão e faça-nos ser edificados na palavra de Deus. O Espírito diz à igreja: fala, Senhor Espírito. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, amados, vamos ler o tema geral? Leiam, por favor, irmãos. Amém. Então, esse já é um tema que temos insistido por conta da importância, né? Precisamos discernir que nós vivemos nesse mundo, nesse tempo, e que desde o começo nós temos uma mesa de Deus e uma mesa dos demônios, desde a árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sempre temos o que Deus nos oferece e temos o que o maligno nos oferece. Isso é para provar o nosso coração. As intenções de Deus é nos conduzir à sua própria glória. A intenção do maligno é a nossa destruição e nos levar com ele para a sua perdição. Então, nós estamos permanentemente lidando com esse conflito e nós precisamos ser fortes em discernir o que é a mesa de Deus e o que é a mesa dos demônios. Leiam esse versículo, irmãos. Eu não quero não podeis viver não podeis ser participantes. Amém. Então, amados, alguns são intencionalmente associados aos demônios. Mas, no caso do cristão, nós temos alguém que está buscando a mesa do Senhor, mas ele ainda não fica sem o assédio do pecado. Hebreus 12:1, um versículo que eu uso muito frequentemente. O autor de Hebreus diz para nos desembaraçarmos do pecado que tenazmente nos assedia. Então o maligno procura nos enganar de muitas formas, ele com pecados grosseiros, e às vezes, se não caímos em pecados grosseiros, ele procura nos fazer tropeçar em pequenos pecados, ligados às nossas ambições pessoais, às nossas vaidades, coisas que acabam tomando o lugar de Deus no nosso coração. Então há muita sutileza maligna e precisamos discernir claramente o que é de Deus, o que Deus nos preparou e o que é do maligno. Vamos avançar. A mesa dos demônios, em um sentido geral, é não agradar a Deus.
1 Coríntios, capítulo 10, verso 5, falando do povo de Israel, que saiu do Egito. Ele diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, são pessoas que viram os sinais, receberam o chamamento de Deus para irem a Canaã, mas não se apegaram a Deus. Continuaram apegados aos demônios que eles cultuavam no Egito. Ainda que fossem povo de Deus, eles estavam muito misturados com as coisas do Egito. E em menos de 2 meses, eles já estavam cultuando o bezerro de ouro no deserto. Então Deus não se agradou da maioria deles e acabaram ficando mortos no deserto. Não chegaram a Canaã. Oi? Acho que está ligado. Tá bom. Então, irmãos, na nossa caminhada, nós devemos caminhar de modo que cheguemos ao destino para o qual Deus está nos chamando. É esse o meu encargo. Eu vou passar rápido aqui, porque o tempo está muito pouco. O tema de hoje vai continuar sendo a verdadeira adoração, e hoje já é a 4ª vez que falamos nisso, não é? Irmãos, essa passagem, Deuteronômio 6, é para os judeus, eu estou falando os judeus ainda ligados ao judaísmo, é a passagem mais importante das Escrituras, e faz sentido. E esse trecho costuma ser chamado por eles de Chamá, ó Israel. Chamá é um termo hebraico que significa ouve. Então, eu vou extrair desse trecho Obrigado. Eu vou tirar desse trecho as coisas que são importantes a serem consideradas, para que a gente não fique prostrado no deserto. Se nós atentarmos para estes pontos, para os quais o Senhor nos chama a atenção, se zelarmos pelo cumprimento deles no nosso viver, nós certamente estaremos numa experiência crescente com Deus, que chegará ao seu destino. Então, leiam, por favor, irmãos. Esses foi, então, deixar todos os livres, e destinar para que meu filho e seu filho, todos os dias, e eu quero ser ouve por nós, e além cumprir, para que bem que seja, e muitos filhos na terra, para a noite e céu, como disse o Senhor, Deus do Pai. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
tu vais preparar para ti, e dela falarás e andando pelo caminho, e ao deitar, também passarás e chegarão no local e Tá, então este é o texto completo. Então, quando o Senhor diz, ouve, ó Israel, esse ouve não é apenas escuta, mas é ouve com atenção. Ouve. Ouve como que se a tua vida dependesse disso. Cumpra estes pontos que o Senhor está salientando aqui, e vocês serão agradáveis a mim. Vocês não cairão no deserto. É o que Paulo está falando lá no verso que vimos, né, em 1 Coríntios 10. A maioria não entrou. Ficaram prostrados no deserto. O Senhor não se agradou deles. Não se agradou porque não atentaram para esses pontos que nós vamos salientar aqui. Então, apresentando os 4 pontos. Os 4 pontos fundamentais. Primeiro, leiam, irmãos. Repitam. Amém. Então, o versículo nós já lemos, vamos avançar. Segundo, de novo. Terceiro, quarto, amém. Tá, então essas 4 coisas estão nesse texto. O primeiro, então, fazendo uma revisão, o primeiro é temer o Senhor, o segundo é não ser idólatra, o terceiro é amar o Senhor de todo o coração, e o quarto é ter a palavra no controle total da mente para andar na verdade. Então, nós vamos depois, nos dias seguintes, procurar entender melhor esses 4 pontos. Para levarmos isso de uma maneira prática no nosso viver, temer o Senhor, tomar a sua palavra, amar o Senhor, todos esses pontos, eu quero continuar falando com os irmãos sobre a experiência de Jesus falando com a mulher samaritana. Leiam essas 2 frases, irmãos. Aqueles que ficaram caídos no deserto é porque eles não entenderam a verdadeira adoração, não entenderam o relacionamento deles com Deus, não entenderam Deus, por fim, não entenderam Deus. E quando a gente não entende a Deus, a gente não entende a nós mesmos. Porque Deus nos criou para um determinado fim. Deus tem um propósito. E para eu entender o porquê eu existo, eu preciso me aproximar de Deus. À medida em que eu me aproximo de Deus, eu sou iluminado quanto ao propósito para o qual eu existo. Aí, na minha mente, as coisas vão se esclarecendo. Porque, a princípio, nós estamos escravizados em trevas. É a consequência do pecado. Nós não entendemos a Deus,
não sabemos o propósito de Deus, por consequência, não entendemos o propósito da nossa existência e acabamos por viver esse mundo mal de maneira muito intensa, sem sentido, não é? Então, aqui nós temos a história dessa mulher samaritana. O que eu selecionei aqui para nós lermos são as falas de Jesus. A história toda eu vou contando aos poucos. Mas, em suma, o que nós temos? É Jesus ensinando a nos tornarmos verdadeiros adoradores. Jesus vai dizer que o Pai procura verdadeiros adoradores. No meio da população, no meio das pessoas, Ele está procurando aqueles que são dele, que querem entender o que é a verdadeira adoração. Quando se usa a palavra adoração, nós vamos depois ver um pouco mais com calma, mas desde já, essa palavra se perdeu no sentido real dela. O pessoal chama de adorador hoje ficar cantando música gospel. Então fica lá, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá adorar. O cantor gospel eles chamam de adorador. Quem canta chama de adorador. Se fosse assim, nós só teríamos uma adoradora aqui, que é a Lívia. Então, isso é um sentido totalmente distorcido. A adoração é algo que vai absurdamente além do que cantar músicas de louvor. Não é verdade? Então, existem tantas coisas, com a graça do Senhor nós vamos procurar entender aqui. Então, adorador e mesmo louvor não tem nada a ver com ficar cantando, simplesmente cantando, porque eu canto, eu estou louvando, porque eu canto, eu sou um adorador. Não, 1000 vezes não. Louvor e adoração é algo que parte de uma realidade espiritual. E quem canta pode estar cantando sem realidade espiritual nenhuma. Não é? Então, o Senhor vai ensinar sobre verdadeira adoração. E isso é o que nos faz ir além da religiosidade que não frutifica. O que eu estou chamando de religiosidade? São alguns comportamentos que nós temos na área espiritual, comportamentos que seguem tanto uma ética cristã, como segue também uma certa norma cerimonial. Por exemplo, o católico vai para a missa. Então, o andamento da missa é uma religiosidade. Os evangélicos têm a sua religiosidade, têm o seu, vamos dizer, o seu rito de culto. Nós temos o nosso aqui. Começamos com oração, cantamos algum louvor, vamos à ministração da palavra. Mas essas coisas podem não fazer sentido nenhum. Quando a gente diz não fazer sentido nenhum, é principalmente no sentido de não mudar realidade nenhuma. Eu entro pecador, faço as coisas como um bom católico. Ou entro pecador, faço as coisas como um bom evangélico. Mas não muda nada. Eu continuo carnal, eu continuo gostando de coisas reprováveis, eu continuo sem paz, eu continuo sem alegria, eu continuo buscando prazer em coisas que não têm nada a ver com Deus. Por quê? Porque não mudou nada. Então, tudo que eu faço relacionado a Deus, que não muda nada,
é uma religiosidade não frutífera. Está claro isso, esse conceito? Então nós temos que fazer coisas que mudam. As coisas têm que mudar. Eu estou triste, tem que ficar alegre. Eu sou compulsivo numa coisa, eu tenho que deixar de ser compulsivo. O meu relacionamento com a minha esposa não é bom, tem que passar a ser bom. No meu trabalho, as pessoas não percebem que eu sou cristão, ainda que eu seja. Se as pessoas não percebem, haverá uma mudança quando as pessoas perceberem. Então, a religiosidade que não frutifica é aquela que eu venho, participo dos cultos, tenho alguns comportamentos, mas aquilo não muda nada. Nada, nada, nada. E quando eu falo de verdadeira adoração, é aquilo que é real. É aquilo que me faz andar com Deus de uma maneira real e que muda as coisas. Então vamos prosseguir. Jesus preparou essa situação. É uma história assim. Bom, as histórias todas, né? O Senhor está lidando com pessoas problemáticas o tempo todo. E aqui nós temos uma pessoa problemática em especial. Essa mulher era samaritana. E Jesus estava passando pela Samaria. Jesus era judeu. O judeu odeia o samaritano. Agora eu não vou ter tempo para dizer o porquê, mas é uma questão histórica que reportava uns 7 séculos antes do Senhor estar ali. Mas os samaritanos é um povo estranho que veio de fora para morar ali. Mas passaram-se tantos séculos que eles meio que se achavam judeus. E os judeus falavam: você é judeu nada, filho, você é gentil, você é estranho, você é um cão. Que era assim que o judeu tratava. Cão. E hoje, de certa forma, os ortodoxos também tratam o gentil como um cachorro. Isso parece que não mudou, não. Tem aquela coisa que às vezes vai passando um grupo de judeus ortodoxos, né? Estou falando lá em Israel, eles, né, bem caracterizados, bem no modo próprio deles, são os judeus muito religiosos, segundo o judaísmo, e quando eles passam assim perto de um grupo de estrangeiros, de turistas, né? Eles veem ali estrangeiros, eles cospem no chão. Tem cena disso no YouTube. Então, os judeus não se dão com os samaritanos. E os samaritanos já estavam acostumados a viver com esse desprezo. Agora, a mulher reconhece que Jesus é judeu. Não sei como, mas ela vê que ele é judeu. E Jesus pede a ela: mulher, me dê água, por favor. Eles estavam à beira de um poço. E a mulher foi lá tirar água. Ele pede então para que ela, retirando água, dê um copo de água para ele. Aí a mulher se surpreende e fala: mas como que você, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritano? Foi um choque cultural, vamos dizer ali. A mulher ficou muito impressionada com aquilo. E aí Jesus vai dizer estas palavras. Leiam, por favor. Jesus aqui vai começar a revelar como é que nós nos relacionamos com Deus, nos portamos com Deus de uma maneira não religiosa, mas de uma maneira viva, dinâmica, que muda as coisas, que me leva a estar apaixonado pelo Senhor.
de achar Deus fantástico. Então, Jesus diz à mulher: se você conhecesse, primeiro, o dom de Deus, segundo, quem é que está te pedindo dar-me água? E terceiro, você pediria e ele te daria água viva. Irmãos, o que nós temos aqui é uma revelação maravilhosa de Deus em sua trindade. Jesus está dizendo à mulher: mulher, se você conhecesse o dom ou o presente, se você conhecesse o presente de Deus, mulher, você é samaritana, e eu quero te dizer, Deus tem um presente para você. Segundo, se você soubesse quem é que está te pedindo, dá-me água, ele estava falando do Pai. E agora, se você conhecesse quem é que está te pedindo água, ele está falando dele, do Filho. Você pediria ao Filho e o Filho te daria água viva. Água viva é uma referência a quem? Ao Espírito Santo. Olha que resposta maravilhosa. É claro, a mulher não está entendendo nada, mas na dica de nada. E até hoje a gente está apanhando para entender. Mas é a revelação tremenda. O Senhor está nos levando para um relacionamento real com Deus. Um relacionamento que muda substancialmente as coisas no meu viver. Que me leva muito acima de uma religiosidade não frutífica. Vamos prosseguir. Jesus prossegue no que está dizendo e diz ainda isso. Leia o verso 13. Aleluia. Mais mistérios. Jesus está dizendo para a mulher: a água que você tira do poço, se bebe e dali a pouco a sede volta. Essa é a água física para saciar a sede física. Mas eu tenho uma água. E quem beber dessa água que eu tenho para dar, não permanecerá sedento. Pelo contrário, essa água vai acabar por se tornar na pessoa uma fonte que jorra eternamente. Então, essa água, primeiro, sacia a sede. Em segundo lugar, essa água, depois que sacia a sede, ela começa a jorrar. E ela jorra para saciar a sede dos outros. Então, primeiro se bebe. E uma vez bebida a água, essa água naturalmente vai fazer de quem bebe uma fonte que jorra a água que ele bebeu. Isso é pregar o Evangelho. Isso é comunicar vida às pessoas. Então, quem bebe e sacia a sua sede, tem algo de real para dar às pessoas. A água que lhe saciou, ele pode dar a outros. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Pessoas transbordantes. Agora, tem uma questão aqui. Jesus começa dizendo: quem beber desta água tornará a ter sede. Está falando da água do poço. Precisa de sede para beber aquela água do poço. É a sede, né? Eu estou com sede aqui, então vou tomar da água do poço. Isso aqui é a água do poço. Então, irmãos, nós bebemos porque temos sede.
e precisa de sede para beber a água espiritual que Jesus tem para dar. Às vezes a nossa inatividade espiritual, o nosso embaraço espiritual, as nossas dificuldades, não é porque não tenhamos uma água poderosa que é Deus mesmo. É porque está nos faltando sede. Sede. Sem sede não se bebe. E quando nós falamos de sede, nós estamos falando do quê? Num sentido espiritual, nós estamos falando de carência. Está me faltando água. Eu vou satisfazer essa falta. Pronto, agora estou satisfeito. Espiritualmente, o sentido de estar com sede é estar carente. Então nós, como seres humanos, nós temos muitas carências. Carências que só podem ser satisfeitas por essa água viva que Jesus tem para nos dar. Que nós já falamos outras vezes, é o Espírito Santo. Beber do Espírito Santo. Mas nós podemos ter problemas de sede. Quantas vezes a gente ouve de pessoas que vão ao médico por problema de cálculo renal? Você toma água? Não, não tomo, não consigo tomar água. Eu não lembro de tomar água. É um problema não ter sede. Não tem sede, não toma água. Não toma água, o organismo não funciona bem. A recomendação é tomar de 30 a 40 ml de água por quilo de peso. O que significa, para uma pessoa de 70, 80 quilos, tomar algo entre 2,5 a 3,5 litros de água por dia. Isso é o normal, é o saudável. Isso é o que vai fazer o seu organismo funcionar bem. Mas nós temos dificuldade para tomar esse tanto de água, a menos que nos forcemos a isso. Então, a falta de sede espiritual é o que não, ou melhor, a falta de sede espiritual é o que nos impede de bebermos da água viva que Jesus tem para nos dar. Então, se eu quero ter um relacionamento vivo com Deus, prestem atenção nisso, irmãos. Se eu quero ter um relacionamento vivo com Deus, eu tenho que beber água viva. Eu tenho que beber do Espírito. Todos nós fomos batizados em um só corpo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não dá para ser cristão. Não dá para ter um caminhar cristão verdadeiro se eu não beber do Espírito. Se eu não bebo do Espírito, tudo que eu faço é mera religiosidade infrutífera. E a religiosidade não muda nada. O que nos leva a um patamar superior na nossa experiência com Deus é beber da água viva. Mas esse beber passa necessariamente por eu ter sede. Então, se eu não tenho sede, eu não bebo. Eu não clamo ao Senhor, eu não reservo tempo para a oração, eu não reservo tempo para a leitura da palavra, eu não tenho comunicação, relacionamento com o Espírito Santo. Isso, irmãos, é tudo que nós precisamos aprender agora. Relacionamento com o Espírito Santo. Ele é Deus. Romanos 8:26 fala que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Fala que Ele nos ajuda a orar. Fala que Ele nos ajuda a orar com seus sussurros, que não podem ser expressos por palavras do nosso vocabulário. Então o Espírito Santo tem uma maneira de se comunicar, irmãos. O Espírito Santo tem uma maneira de se comunicar. Amém. E nós precisamos descobrir isso. Ele fala.
E quando Ele fala, Ele me dirige. E quando Ele fala, eu bebo da água. Quando Ele fala, Ele me dá o caminho. Quando Ele fala, Ele me consola. Quando Ele me fala, Ele me fortalece na força do seu poder. Quando Ele fala, Ele ilumina os olhos do meu coração. Então nós temos que desenvolver a habilidade de beber do Espírito, nos relacionarmos com o Espírito. Isso é essencialmente, irmãos, uma questão de busca. Quem buscar, vai ter. Quem não buscar, nunca vai conseguir ir além de uma vidinha religiosa que não muda nada. Sabe, eu gosto assim do culto bem simples, para não colocar coisa, para não dar a motivação errada. Se começa a cantar demais, eu sempre insisto nos irmãos, então fica aí cantando. Tinha umas coisas para falar para vocês, mas canta até cansar. E não muda nada. Uma vez, um certo pastor me convidou para ir pregar na igreja dele. E eu fui. E os irmãos lá só cantavam. E o culto tinha hora para começar e não tinha hora para terminar. Era assim, gente, galera, era tudo assim, né? Por ética eu não vou falar do nome, mas vocês já sabem qual é. Galera, a partir das 6, culto. E terminava meia-noite, 1h. E era cantar. Acabou, meu irmão. Explodiu aquilo lá. Explodiu. Eu fui lá, preguei, fiz o que pude. Mas isso não muda nada. Um momento pode ser legal pra caramba. É uma balada. Mas não muda nada na vida das pessoas. Não muda nada na vida da Assembleia. É o prazer do momento. Irmãos, nós precisamos de algo que nos leve além. Que nos leve da religiosidade, além da religiosidade infrutífera. Eu preciso de algo que sacia a minha sede. A minha sede pode ser expressa por tristeza. A minha sede pode ser, estou falando de estados de carência. A minha sede pode ser expressa por frustrações na vida. A minha sede pode ser expressa por coisas que eu gostaria de fazer e não consigo fazer. Ou coisas que eu faço e gostaria de deixar de fazer, mas não consigo. Tudo isso eu estou falando é sede num sentido espiritual. Então isso só se resolve bebendo. Então, a primeira coisa é pedir ao Senhor que me dê sede espiritual. Sede espiritual. As minhas tristezas não vão se satisfazer com nenhuma alegria desse mundo. As realizações de alguém que fala, puxa, eu planejei isso, eu caminhei nisso, eu trabalhei muito nisso, eu edifiquei isso, e agora eu obtive os frutos do que fiz. Se é terreno, irmãos, isso não vai resolver problema algum no meu ânimo interior. Eu vou continuar sendo triste. Eu vou continuar sendo vazio. Eu vou continuar desejando coisas fora de Deus para atender a minha necessidade. Agora, se eu beber da água que Jesus tem para dar, eu não voltarei a ter sede das coisas do mundo para me satisfazer. Isso vai me levar a me relacionar com Deus, em especial com a pessoa do Espírito Santo. E Ele vai me ensinar os caminhos de Jesus. E Ele vai me ensinar a adoração adequada ao Pai. E Ele vai satisfazer as minhas carências. Ele vai me ajudar nas minhas dificuldades, nas minhas fraquezas. Eu vou falando com Ele e Ele vai falando comigo. Eu paro diante dEle para ler a Bíblia, eu paro diante dele para orar, aí eu saio daquele tempo e vou para a vida, fazer o que tem que fazer, e vou falando, e vou ouvindo,
Essa é uma vida de beber do Espírito. E é isso que dá para nós uma condição diferente de uma religiosidade que não muda nada. Vamos prosseguir aqui. Bom, se bem que o tempo está acabando. A verdade é que essas palavras de Jesus são palavras preparatórias para o assunto que vem a seguir, que é a verdadeira adoração. Então leiam esse versículo, irmãos. Então veja, o verso 20 é uma fala da mulher. Os samaritanos eram um povo estranho que chegou ali séculos atrás, nunca foram aceitos pelos judeus, e eles tinham uma religião própria, pagã, e eles abandonam essa religião pagã, porque começaram a ter muitos problemas com ela na terra de Canaã, né? Tem a história toda do porquê disso. Então eles são instruídos na religião dos judeus. E eles começam a ser instruídos na religião dos judeus. Só que como eles nunca foram aceitos, isso foi ensinado assim com bastante má vontade pelos judeus para eles, mas com muita má vontade mesmo. Então o que acontece? Porque eles não se associavam, eles passaram com o conhecimento que eles receberam do judaísmo, da aliança de Moisés e a história toda, da lei, eles desenvolveram uma religião deles ali. E eles desenvolveram um lugar próprio de adoração, que era num monte ali nas proximidades. E os judeus achavam graça daquilo. Mas que religião besta é essa que vocês têm aí? Uma mistura da lei com coisas que vão pela cabeça de vocês e tal. E os judeus, é claro, sempre desprezaram aquilo. Mas eles, de certa forma, levavam a sério essa religiosidade que eles desenvolveram. Mas eles não iam para Jerusalém para adorar, porque um samaritano não vai para Jerusalém, porque se for é capaz dele sair linchado de lá. Já que eu não posso ir lá, então eu vou fazer algo por aqui. Aí eles começaram uma adoração num determinado monte ali. Tudo isso tem uma história, que agora eu não tenho tempo para falar com detalhes sobre ela. Então a mulher pergunta assim: nossos pais adoravam neste monte, um monte ali perto do poço, deve ter apontado, ó, neste monte aqui. Vós, judeus, né? Vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. E Jesus vai dizer: mulher, já chegou a hora, que não é nem neste monte, que é errado, tudo que vocês fazem aqui é errado, Jesus vai dizer para ela. Mas não é nem aqui do jeito de vocês, e mulher, eu vou dizer uma coisa surpreendente, e nem é do jeito dos judeus. Já inaugurou-se um novo tempo. A adoração agora não é nem no monte, nem em Jerusalém no templo. Não é de acordo com a religiosidade de vocês, que é bem distorcida, e não é de acordo com a religiosidade dos judeus, que é bem acertada. Mas o tempo mudou. Não é nem aqui e nem lá. Já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando diz em espírito aqui, a palavra espírito está com letra minúscula, porque eu não corrigi. Estou usando a tradução de João Ferreira de Almeida.
Mas já há outras traduções, talvez alguém tenha aí já outras traduções, melhor traduzida, que é adorar em espírito, ou adorar por meio do espírito. É isso que vai te conduzir à verdade. E a palavra verdade aqui pode ser entendida como realidade. Então você quer realidade do que é Deus. Não é adorando nem aqui, do jeito samaritano, e, por incrível que pareça, nem é em Jerusalém do jeito dos judeus. O tempo mudou. Eu estou trazendo o Espírito Santo para conduzir vocês na adoração de vocês. É isso que muda as coisas. É isso que o Pai procura. Deus é Espírito. Ele vai dar esse detalhe. Deus é Espírito. E o importante é que os seus adoradores adorem por meio do Espírito e em verdade. Da próxima vez a gente fala mais sobre isso. Então, irmãos, primeira coisa, nós precisamos de sede para beber do Espírito. Não é só uma questão de pedir algo. É uma questão de querer alguém. Aceite o desafio. O Espírito Santo é um ser misterioso, mas ele se revela. Ele é misterioso, e se nós o buscarmos, ele vai se revelar para nós como água viva. Você vai aprender a beber dele. E é isso que vai trazer mudanças transformadoras. E é isso que vai trazer alegria para o coração. É isso que vai me ajudar nas batalhas espirituais. É isso que vai me ajudar nas minhas fraquezas. O diabo vai dar com ímpeto contra cada um de nós. Eu vou clamar ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu vou dizer, Espírito do Senhor. Senhor Espírito, me ajuda. Estou falando de uma situação de tentação, por exemplo. Não quero pecar. Ele vai te ajudar. Esse clamor é um beber do Espírito. Talvez a tua aflição seja uma doença, uma dor. Ele vai agir. Olha, para encerrar, olha como as coisas são dinâmicas, né? Quando a gente passa a buscar esse relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou contar a experiência do Alvani. Na quarta-feira, o Alvani apresentou uma dificuldade de umas dores que ele estava tendo na nuca, nas costas aqui, né? Estava forte, já tinha passado alguns medicamentos, não é isso? E aí ele pediu oração ali na quarta-feira. Aí nós oramos. E fomos embora. Aí depois eu perguntei, e Alvani, como é que foi? Conta como que foi, depois da oração. Aí aquela dor estava aí ela piorou, aí a dor levou 2 vezes mais. Enquanto orava, né? Aí a dor aumentou 2 vezes mais. Eu falei, não, está amarrado como eu creio. Mas assim, espírito, né? Sim. Aí, beleza. Aí, conversando, nós fomos embora, e a dor foi passando. Então, irmãos, tinha uma dor. O Espírito Santo entrou pela oração da igreja. Aí o diabo falou, não, eu quero continuar cutucando aí, filho. Aí doeu 2 vezes mais. Olha, é o diabo, filho. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o diabo, é o Espírito Santo. Vocês querem lidar com isso? É isso que vai mudar as coisas. Aí o Alvani foi firme e falou, não, a oração está recebida. Assunto encerrado. Aí o diabo falou, pô, perdi de novo.
É assim. Isso serve para tristeza, para angústias, para coisas que não saem do lugar. Os irmãos creem nisso? Tem que aprender a beber. Tem que aprender a orar. Ore, invoque, clame. É isso que muda as coisas. É isso que vai nos dar alegria na fé. É ver essas coisas acontecendo. Não é? Você está sem disposição nenhuma para orar. Aí você vai beber do Espírito. Você vai dizer: Senhor, hoje eu não estou com vontade nenhuma de ler a Bíblia, de orar. Me ajuda. Você vai ver, dali a pouco você está orando e lendo a Bíblia. O Espírito Santo agiu. Às vezes você está profundamente angustiado ou tentado. Aí você fala: Senhor, me ajuda, me socorre. A coisa, irmãos, é no meio da guerra. A coisa é doida. E nós temos que aprender a reagir espiritualmente. Né? Nem entramos nos detalhes da vida daquela mulher. A gente entra da próxima vez. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos então encerrar. Querido Pai, desperta-nos. Desperta-nos para o beber do Espírito. Desperta-nos, Senhor, para a verdadeira adoração. Queremos adorar por meio do Espírito, para obtermos a realidade da verdade. Ajuda-nos, Senhor. Não queremos estar assustados, enfraquecidos, desanimados, querendo voltar atrás. Não, Senhor. Ajuda-nos a beber. Ajuda-nos a clamar. Revela-nos esses mistérios no nosso coração. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos estas coisas com profundidade, para praticarmos e obtermos a realidade que fortalece a fé, que dá ânimo, que salva, liberta e cura. Faz a tua obra, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.